Olá, alunos do segundo ano. Então nós vamos continuar as nossas aulas de filosofia, retomando aí depois desse recesso, né, que vocês tiveram aí, e vamos continuar falando de Karl Marx, tá? Por que a gente vai continuar falando de Karl Marx? Porque eu acredito, Karl Marx, ele é um divisor de águas do pensamento. Primeira coisa, a gente vai procurar entender aqui a questão aí do materialismo histórico. O que é que significa isso? Olha, a grande crítica de Karl Marx, como nós já falamos, foi exatamente em cima da filosofia idealista. Da filosofia, principalmente da filosofia de Hegel, que era uma filosofia idealista, onde eles ficavam apenas no debate e não trazia o que realmente importava para a sociedade, que era a transformação dessa sociedade. Karl Marx ele tem uma opção na toda o seu pensamento, ele é um pensamento revolucionário. Primeira coisa, ele constatou que a sociedade é uma sociedade de classe, tá? Onde nós temos principalmente o domínio da classe burguesa sobre o domínio da classe proletariada, da classe dos trabalhadores. Então vamos fazer a leitura aqui, que é interessante, para a gente entender um pouquinho aqui. Diz assim, ó, de acordo com o materialismo, o que é materialismo, gente? Ou seja, parte da realidade. Karl Marx ele é um filósofo, é um pensador, que ele vai partir da realidade das pessoas. E continua dizendo assim, o movimento é propriedade fundamental da matéria, ou seja, o mundo material ele está em constante transformação, tá? É fundamental da matéria e existe independentemente da consciência. Então o que acontece? As pessoas, a grande questão de Karl Marx, que ele diz o seguinte, não basta as pessoas ter consciência da sua realidade. Ter consciência ou não ter consciência, as coisas vão continuar acontecendo. As coisas vão continuar acontecendo. Aí continua aqui, diz assim, ó, a matéria como dado primeiro, ou seja, tudo acontece no mundo material e não no mundo ideal, é a fonte da consciência e esta, por sua vez, é um dado secundário, derivado, ou seja, a consciência deriva da realidade do materialismo histórico. Entendeu? Então a consciência ela vai derivar da realidade e não das ideias do pensamento marxista. Aí continuando. Pois é reflexo da matéria. A consciência é reflexo do matéria. Quando fala matéria aqui, nós temos que ampliar nosso entendimento para o mundo material, para as coisas concretas. Tá? Aí continua. No contexto dialético, o que é dialético, gente? Algo que constantemente está se transformando. É o tripé: tese, antítese e síntese. Ou seja, essa é a dinâmica que até mesmo no pensamento hegeliano, essa é a dinâmica das coisas. As coisas vão acontecendo, tese, antítese e síntese. Eu defendo uma tese, vem a antítese, tá? E da antítese com a tese vai tirar uma síntese, uma conclusão. Então aí começa novamente. Aquela síntese já é uma nova tese, que vem a antítese e novamente a síntese. E assim vai se prolongando por muitos e muitos anos enquanto durar a história da humanidade. Então vamos lá. Continuando a leitura aí, diz assim, ó. Então, no contexto dialético, porém, a consciência humana, mesmo historicamente situada, lógico, para Karl Marx também ele vai colocar a história, o momento histórico como fundamental. O momento histórico
ele vai derivar de quê? Ele vai derivar exatamente das condições materiais. Mesmo historicamente situada, não é pura passividade. Olha, mesmo quando as pessoas eles entram nessa consciência trazida a partir da realidade material, mesmo ela estando dentro de uma história, de um momento histórico, ela não é passiva. Como, por exemplo, as pessoas no período marxista eles tinham uma questão religiosa muito forte. Apesar de já ser na idade moderna, tem uma questão religiosa muito forte. Então, Karl Marx chamou a atenção para a questão da religião, ela funcionar como algo que bloqueava essa consciência que não é passiva. Então ele vai até uma frase conhecida de Karl Marx, onde ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. O que é ópio? Ópio era uma droga alucinógena. Tá? É uma droga alucinógena que as pessoas usavam para dor, para alguma coisa, que deixava as pessoas fora da realidade. Então a religião muitas vezes fazia com que as pessoas não percebessem a realidade que ele estava inserido, que era como se fosse... Aí Karl Marx via a religião não trazendo consciência para as pessoas como uma própria droga que, em vez de trazer consciência, fazia com que as pessoas aceitassem aquela realidade, fazia com que os burgueses, fazia com que, aliás, os proletários aceitassem a realidade, tá? Como a gente já falou, e simplesmente ainda agradecesse o burguês por estar dando condições dele ter um trabalho miserável para sobreviver. Então, os pastores, os padres, eles aconselhavam que não, olha, você tem que agradecer seu patrão por você ter um trabalho, tá? Aí continua, vamos ver a leitura como é interessante aqui. Vamos lá. O conhecimento das relações determinantes possibilita ao ser humano agir sobre o mundo. Ou seja, o que Karl Marx está chamando a atenção? Ele chama a atenção no seguinte: se o proletário, se ele não tiver a consciência que ele está sendo explorado pelo burguês, jamais ele vai ter a capacidade de se rebelar contra essa realidade de exploração. E ele não vai ter a consciência que ele tem que lutar para transformar a sua realidade, para transformar o mundo. Continua. Até mesmo no sentido de uma ação revolucionária. Karl Marx ele defendia, tá? Ele defendia a revolução. Ele defendia que o proletariado tinha que fazer uma revolução e assumir os meios de produção. Esse era o pensamento marxista. Ou seja, isso era transformar o mundo que ele fala. Por isso que ele dizia, ele dizia que Hegel, que foi um filósofo alemão, que nós estudamos nas aulas passadas, ele dizia que a filosofia de Hegel era de ponta cabeça. Por quê? Porque Hegel ele criava todas aquelas teorias, mas, no entanto, não tinha proposta de transformação do mundo. E assim muitos outros filósofos também, Karl Marx critica, porque criava as teorias, mas não partia desse materialismo histórico, como ele chama, como Karl Marx vai chamar. Aí, continua aí, diz assim, o materialismo é dialético. Eu já expliquei para você o que é dialético, né? Dialética é essa transformação das coisas. Vem a tese, a antítese e a síntese. Depois da síntese, novamente, tese, antítese, e isso infinitamente ela vai se modificando. É como se fosse uma espiral, tá? A figura dialética é como se fosse uma espiral, ela não é um ciclo que fica girando em lugar. O espiral é o quê? Uma mola. Mas ela vai evoluindo, ela não vai ficando parada, ela vai em círculo, tá? Mas não é ciclo, ou seja, ela não vai ficar girando, dando giro de 360 graus sem sair do lugar. Ela é como se fosse uma espiral. Então, assim,
O materialismo é dialético por reconhecer a estrutura contraditória real. Por que ele é dialético, gente? Porque ele transforma. Ele não é estático. Os fatos históricos, as condições humanas, as condições materiais humanas, eles são dialéticos, eles vão se transformando. Então vamos lá, continuando. Diz assim, ó. Aí vem, ó, esse material dialético, ele é nas três fases. Quais são as três fases do processo dialético? Tese, antítese e síntese. Aí, continuando aí, ó, na leitura, diz assim, ó, explica-se o movimento da realidade pelo antagonismo. Você sabe o que é antagonismo? Antagonismo são coisas contrárias, tá? Ou seja, a própria sociedade ela é antagônica. Ela é antagônica. Como é que se explica a questão das classes? São classes antagônicas. Enquanto o interesse do trabalhador, do proletário, é sobreviver, o interesse do burguês é explorar o proletário para enriquecer. Vocês são interesses totalmente antagônicos, né? Enquanto um está pensando como vai levar o prato de comida para casa, o outro está pensando como ele vai conseguir lucro e mais lucro. O que na linguagem de Karl Marx, o lucro se chama mais-valia, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, gente, ó, aí, continuando aí, diz assim, ó, cuja contradição deve ser superada pela síntese. O que é a síntese, gente? Ó, a síntese o que acontece? A tese. O que é a tese? Um pensamento. A parte da realidade é um pensamento. O que é a antítese? São as discussões sobre o pensamento. E o que é a síntese? A síntese são as conclusões. Ou seja, todo o processo antagônico desse caminho dialético, ele vai ser resolvido a partir da síntese. Para o processo? Não, lógico que não. Então vai ter sempre esse processo. Sempre esse processo. Desses três passos do chamado materialismo dialético de Karl Marx. Continuando. Desse modo, todos os fenômenos da natureza ou do pensamento encontram-se em constante relação recíproca, não podendo ser compreendidos isoladamente fora dos fenômenos que os rodeiam. Aqui ele faz uma crítica exatamente a filósofos que o que acontecia? Ficavam criando teorias, pensamentos, no entanto, eram pensamentos deslocados da realidade do povo, da realidade da sociedade. Então esse é mais ou menos assim a introdução. Na próxima aula a gente continua, vamos trabalhar aí mais aprofundadamente a questão de ideologia de Karl Marx. O que seria esse conceito de ideologia, né, de Karl Marx, em Karl Marx. Que é muito interessante esse conceito também, onde passa a questão da alienação, da mais-valia, do lucro no pensamento marxista. Então, pessoal, ó, na página, vocês vão pegar o livro na página 136. Na página 136 e vão fazer, tá? Vão ler, tá? E eu quero que vocês façam uma definição do que é materialismo em Karl Marx, do que é dialética em Karl Marx, tá? Entregar até o dia 31. Eu tenho duas opções para vocês me entregar. Ou vocês deixam essas respostas nos comentários do vídeo, não tem problema nenhum. Ou vocês escrevam no caderno, tira a foto e manda para mim via WhatsApp. Ou seja, toda aula agora vai ter uma atividade, a recomendação da SEDUC, até para vocês terem um maior acompanhamento. Tá bom, pessoal? Boa volta às aulas.
aproveite o tempo, organize o tempo de vocês, estudem, tá? Estudem porque é a solução para vocês realizar o sonho de vocês.